Ela é graduada, tá? Professora Adriana Ribeiro de Freitas, ela é graduada em fonoaudiologia pela PUC Goiás, ela é especialista em desenvolvimento de linguagem, ela é mestre em ciências da saúde pela UFG, doutora em ciências da saúde também pela UFG, professora no curso de graduação em fono da PUC Goiás, professora no curso de graduação em pedagogia também da PUC, professora da pós-graduação da Uni Goiás, diretora pedagógica do Colégio Agustiniano Nossa Senhora de Fátima, atuação em pesquisa sobre inclusão das pessoas surdas que usam línguas de sinais. Professora, ela irá proferir o tema O Segredo da Convivência. Professora, muito obrigada, seja bem-vinda e uma excelente palestra. Muito obrigada, Michele, muito obrigada. E eu quero iniciar. Então, né, esse nosso momento, cumprimentando a todos vocês que estão aqui, né, e que estão aqui conosco para esse momento de divisão, de compartilhamento de ideias, de compartilhar saberes, de compartilhar conhecimento. E eu quero dizer assim que eu estou aqui com muito carinho, com muito amor por esta instituição que me dá muito prazer de estar próximo. Muito prazer, né? Assim, eu tenho um contato maior com os alunos da pós-graduação, da Uni Goiás, e são pós maravilhosas em que a gente tem uma oportunidade de construir conhecimento por meio de partilhas, porque são alunos maravilhosos que participam, pessoas que buscam a sua formação, a sua qualificação, para estar no mercado, é lógico, né? Muito mais completo, de uma forma muito mais global, completa, holística, mas também são pessoas que buscam essa formação porque acreditam que, ao se formar melhor, também se constituem sujeitos melhores e podem contribuir de forma mais positiva com essa sociedade que tanto carece, né? Que tanto necessita de pessoas que estejam mesmo mais qualificadas para estar juntos, né? Então, nesta noite, eu estou aqui, assim, com muito carinho, junto de todos vocês, e eu reforço aí o convite da professora Michele, que coloca para nós podermos trocar um bate-papo aí no chat, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem enriquecer com alguma experiência, pode ir colocando aí que a professora Michele vai me ajudar, né, interpretando, me repassando essas perguntas, colocando aqui os comentários que vocês fizerem, né, e assim a gente vai poder construir aqui um momento bem bacana, e é isso que eu desejo, né. Então, para quem ainda não tem oportunidade, não tive a oportunidade, né, de estar juntos, como a professora Michele falou, eu me chamo Adriana, eu sou fonoaudióloga, uma fonoaudióloga que se embrenhou desde o começo em duas vertentes. A primeira delas é a inclusão, e a inclusão escolar, né? Não era apenas uma inclusão social, né? O meu foco sempre foi em trabalhar com todas as pessoas que até então ficam à margem da educação, porque a escola, enquanto estrutura, a matriz curricular, enquanto estrutura, não consegue absorver essas pessoas. E dentro desse grupo, o meu principal objeto de estudo é a pessoa surda que usa a língua de sinais, né? Que a gente tem aí um sistema bilíngue para poder tratar e acolher. E também, né, a fonoaudiologia ligada à escola mesmo, enquanto formação, enquanto estrutura de projeto pedagógico, e mais do que isso, como que a gente pode fazer, né, que um projeto pedagógico, que às vezes é tão bonito no papel, que é tão completo no papel, que é uma coisa assim, que a gente lê e dá gosto de ler, mas como a gente fazer com que esse projeto pedagógico, de fato, ele venha a ser concretizado no nosso dia a dia na escola, né? Então, eu sempre tive interesse em trabalhar nessas duas áreas, e é nessas duas áreas que eu fui construindo, né, a minha atuação profissional, né? E aqui no curso de especialização de neuropedagogia, nós tivemos, assim, um final de semana inteiro
para falar desse assunto que nós hoje vamos conversar. A gente teve a oportunidade de aprofundar muito, e foi assim um momento extremamente rico, e acho que foi daí que surgiu esta oportunidade, essa ideia de nós estarmos aqui nessa webinar para conversarmos sobre esse tema de extrema importância, que é sobre a convivência, né? Que é bonito o título, né? O segredo da convivência, mas não é em qualquer convivência, né, gente? Quando a Michele me deu o título desta disciplina, deste módulo, né? Eu achei interessante demais, porque, na verdade, hoje em dia, do jeito que está estruturada a nossa sociedade, a gente aprende mesmo a conviver no ambiente escolar. Aquilo que antes a gente aprendia a conviver e a fazer na rua, na porta da nossa casa, com os nossos vizinhos, com os filhos amigos dos nossos pais, né? Numa cidade que ainda era interiorana, que era menos perigosa, que era menos violenta, a gente aprendia a conviver no cotidiano da vida. E hoje, o ambiente em que a gente vive, a sociedade que a gente está, nós temos tanto medo pela violência que nos acomete, pelos perigos que nos circundam, que a gente foi perdendo aos poucos e às vezes até sem ver essa oportunidade de conviver no dia a dia e aprender na rotina da vida a conviver com as pessoas. E hoje, nessa sociedade contemporânea, nesse tempo, no século XXI, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens vão aprender a conviver, a estabelecer relações dentro da escola. Está cabendo à escola ensinar as pessoas a se relacionarem, a dar conta de conviver de uma forma mais positiva, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais tolerante. E para a gente poder entender, né, como é que se dá esse ambiente, como é que acontece, é necessário nós entendermos um pouquinho como é que a escola se constituiu, né? Quando a gente para pensar nessa instituição escola, como é que ela foi constituída no Brasil, dá para a gente entender o porquê que hoje isso é mais uma das funções da escola. Porque se a gente pensar lá na época da colonização, no período colonial, como é que era a escola? A escola, ela surgiu por uma necessidade da igreja, que ao vir aqui nos colonizar, os portugueses, né, eles nos colonizaram através da educação, pelos jesuítas, pela Companhia de Jesus, que veio aqui, né, instituir a escola para o quê? Para catequizar inicialmente os índios, mas depois também para oferecer uma educação um pouco mais elitizada para os filhos dos colonos, mas numa vertente totalmente unilateral. Quem detinha o conhecimento era aquele que também abria para a convivência ou para o diálogo, né? Ou seja, um diálogo que ele não existia, né? Depois, quando acaba o período colonial e que vem aí o período da realeza, da família real aqui no Brasil, muda-se somente as figuras dominantes, porque a escola continua a serviço, e a serviço agora da coroa. Então, qual que era a necessidade da coroa? Não era mais catequizar, era de formar técnicos, as pessoas precisavam aprender a trabalhar, precisavam aprender a explorar aquele ambiente, e aí vem a escola começando a valorizar mais um ensino mais técnico, mais superior, em detrimento desse ensino primário. Diálogo também não era algo comum na escola desta época. E depois, acabando esse período, vem o império que chega pós-guerra, né, pós-independência, ali depois de 1822, que vai trazer o quê? Uma escola totalmente com o ensino propedêutico, com o ensino elitista, cujo principal objetivo era o quê? Era colocar as pessoas formadas no ensino superior. Então, nessa época, se propagou muito, né, a formação de professores, né, então surgiram as escolas normais, as escolas de primeiras letras, né, tinha em todo o território brasileiro, mas ainda uma escola em que o detentor do conhecimento é que dava o tom do relacionamento, o tom da convivência.
Acaba esse período, vem a República, e junto com a República surge um movimento extremamente importante para a escola brasileira, que é o escolanovismo, que veio fazer o quê? Ele veio questionar esse ensino tradicional desse jeito, que acontecia até então, ele vem para valorizar o que o aluno trazia de conhecimento. Opa, pera lá, essa criança que está conosco, esse jovem que está conosco, ele sabe alguma coisa também. Vamos escutar? Vamos observar? Vamos ver o que é que esse menino sabe? O que ele tem também para nos ensinar? Então, nesse momento, começa a surgir uma outra forma de relacionamento, uma outra forma de convivência dentro da escola. Porque o professor, ele modifica o seu papel, ele deixa de ser aquele que é detentor do conhecimento e passa a ocupar o papel de mediador, de condutor, de novos conhecimentos, de descobertas, não é? Então, começa-se a falar, assim, num espaço, talvez a gente pudesse chamar num espaço um pouco mais democrático, né? Então, assim, talvez um espaço em que o diálogo desse margem para um novo tipo de convivência, um estabelecimento de um relacionamento um pouco mais aberto, né? Depois vem aí a República Populista, e junto com ela, lá no seu finalzinho, surge Paulo Freire, com todas as suas ideias maravilhosas, que vem dizer aí, né, que a educação tem que ser centrada a partir do conhecimento do aluno, do saber do aluno, né, e traz esse desejo grande da gente ouvir aquele que compõe a nossa sala de aula, né? Seja ele uma criança, seja ele um jovem, ou inclusive sendo ele um adulto, porque Paulo Freire vem trazer a ideia da educação para jovens e para adulto também, mas logo depois entra o período da ditadura, em que as suas ideias caem por terra, porque ele vai ser chamado de subversivo, com um período em que todos os diálogos estabelecidos da escola com a sua população, com seus estudantes, com seu objeto, inclusive, né, de interesse, que é o estudante, foram cancelados, né, usando a palavra agora da moda, né, foram cancelados. Então, a Uni foi cancelada, né, toda a relação que existia ali de um diálogo entre a escola e os seus alunos foram cancelados, inclusive qualquer diálogo. Na época da ditadura, nos foi tirado esta oportunidade, né? E depois disso, então, nós entramos nesse período que nós vivemos até hoje, que é de retomada democrática. E aí, quando a gente entra nesse período, a gente começa a ver coisas interessantes, né? Lá em 1996, a última reformulação da LDB, depois surge em 98, né, as PCNs, os parâmetros curriculares, trazendo a ideia de competência, de habilidade, né? Então, desloca a questão do conteúdo para competência e habilidade. Olha, pera lá, não basta esse menino saber, esse saber tem que ser expresso por suas habilidades e por suas competências. Esse saber, ele tem que ser propulsor, inclusive, do desenvolvimento de competências e de habilidades. Se ele não desenvolve habilidades e competências, não vale muito esse conhecimento, porque não é um conhecimento que vai servir para a vida. Mais tarde, a gente tem as diretrizes curriculares, e aí as diretrizes curriculares, lá em 2012, ela já vem trazer um conceito interessante, porque é um conceito, assim, de formação humana, formação integral, que até então eram pincelados esses conceitos nos documentos que regem a educação no nosso país, mas, na verdade, eles só ficaram mais claros, e também não foram tão claros assim, né, nas diretrizes nacionais, né, e depois, agora, recentemente, em 2016, com a BNCC aprovada, nos traz o que para muitas escolas foi uma bomba. Uma bomba. Todo mundo saiu correndo atrás de livros, né? Nossa, eu preciso entender um pouco das habilidades socioemocionais, né? O que é isso? Então, eu tenho que ir atrás de livros, eu tenho que adotar livros para poder desenvolver isso com os meus alunos, né? E isso, na verdade, já deveria estar sendo desenvolvido dentro do nosso ambiente, porque são as habilidades socioemocionais que são capazes de desenvolver no ser humano a possibilidade de uma boa convivência em sociedade com o outro, com o outro. E junta-se a isso todo esse momento que nós temos vivido do final do século passado para esse, né,
que é uma mudança também de milênio, que é uma mudança de tempo, de comportamento, trazido pela própria globalização. Globalização é essa que foi fomentada, que foi possível de acontecer pelos avanços tecnológicos, né? Avanços tecnológicos extremamente rápidos, e na esteira desta modificação rápida, vem aí as transformações culturais e as transformações sociais, né? As quais todos nós fomos submetidos, e de uma forma avassaladora e de uma forma muito rápida, né? E isso, hoje, né, em pleno 2020, no meio de uma pandemia, mais do que nunca, fica claro o quanto nós, escola, precisamos de nos qualificar para poder formar pessoas que saibam conviver com outras pessoas de forma adequada, de forma humana, de forma tolerante, né? E para isso é necessário que nós, educadores, possamos ter abertura interna, possamos ter um desejo interno de ampliar as nossas reflexões, de pensar, né, não só em modelos de educação, não só em modelos escolares, em metodologias, não só em modas pedagógicas, né, não sobre o modelo ideal de escola, mas principalmente sobre o nosso papel, sobre a nossa função. Mas não é uma função da escola em qualquer momento, é uma função da escola nesta sociedade contemporânea, tão marcada, né, pela sua modificação dos seus processos de produção econômicos, né, uma sociedade interrompida, modificada de uma forma muito rápida por estas questões tecnológicas, que veio a modificá-la também, trazer novos desafios e modificar mesmo o seu jeito de pensar, as suas opções culturais e o seu modelo econômico. E tão engraçado, porque uma sociedade que tem tanto acesso a avanços tecnológicos, mas que ainda não conseguiu superar as desigualdades sociais, não conseguiu superar as desigualdades econômicas para formar, para estar, para se constituir em uma sociedade mais justa, e uma sociedade mais equânime, né? Então, é muito engraçado isso. Então, nós, educadores, precisamos muito de parar para refletir mais em que escola nós temos que ser do que em que escola que nós gostaríamos de ser. Muitas vezes nós gostaríamos de ser uma escola de um formato, mas a sociedade exige de nós, né, um outro formato. Ela exige que a escola, frente a tantas mudanças sofridas por esta sociedade, ela esteja de uma forma diferente, né? Porque se a gente parar para pensar, a escola ela é um grande laboratório humano, talvez o maior laboratório humano que nós temos. E os impactos de todas essas mudanças sofridas pela sociedade, em primeiro lugar, ela vai impactar, ela vai aparecer, o impacto vai aparecer, ele vai se revelar no ambiente escolar. Porque nós, enquanto educadores, não podemos nos enganar. Tudo que tem na sociedade tem dentro da escola. Tudo. Se na sociedade nós temos pessoas que são pessoas que não são honestas, dentro da escola nós temos também. Se na sociedade nós temos pessoas boas, honestas, dentro da escola nós também temos. Se na sociedade nós temos pessoas que são capazes, né, de romper com o outro para ganhar vantagem, na escola nós também temos. Mas se na sociedade nós temos pessoas éticas, valorosas, que sabem cumprir com o seu dever, respeitando e sendo tolerante com o outro, na escola nós também temos. Ou seja, tudo que tem na sociedade, nós temos dentro da escola. E essas mudanças de comportamento social, cultural, né, que a globalização trouxe para a sociedade contemporânea, é na escola que nós vamos ver os primeiros surgimentos. Vai ser revelado com muita veemência dentro do ambiente escolar. E quais são essas mudanças principais? A primeira delas, uma mudança da comunicação. No jeito da gente se comunicar. Se a gente parar para pensar, há 3 décadas, pouco mais de 30 anos, nós nos comunicávamos por carta.
Eu tenho 27 anos de casado, eu namorei 5 anos com meu marido. No começo do nosso namoro, nós nos comunicávamos por carta, por cartões postais, não é? Então, assim, a gente tinha um tempo entre o fato, um tempo para elaborar o fato, elaborar o pensamento, sistematizar meu pensamento para que esta notícia chegasse no outro. Hoje, se o Trump tomar qualquer decisão, se ele avisar lá nos Estados Unidos agora que a vacina saiu, a gente desliga essa live aqui nesse momento, essa webinar, e sai correndo atrás da vacina, né, gente? Porque nós vamos ficar sabendo exatamente neste momento, né? A comunicação hoje, ela é instantânea, ela é online. A comunicação hoje se dá muito pelas redes sociais. Nós temos vários sistemas, inclusive de governos, que hoje estão governando pelo meio das redes sociais, né? Comunica com o seu povo por meio de live, por meio das redes, Facebook, Instagram, WhatsApp, por aí vai, não é? Isso tem as suas vantagens, mas tem também as suas desvantagens. Todos nós que trabalhamos em escola sabemos o que é uma segunda-feira hoje. Antes, a segunda-feira era apenas o início de uma semana. Hoje, a segunda-feira se resume em dar conta de resolver os conflitos gerados pelos grupos de WhatsApp das salas que a escola não autoriza acontecer. Os alunos em seus grupos resolvem colocar os seus pensamentos, mandar fotografia, fazer qualquer brincadeira que seja desrespeitosa com seu colega. As famílias já ficam sabendo e vêm se reunir com a escola para resolver na escola. E muitas vezes, na experiência que eu tenho, na escola que eu estou, eu vou refletindo com os pais, eu vou falando para eles assim, olha, mas pera lá, quem deu celular para eles? Quem é que paga a internet? Eles conversaram enquanto estavam aqui na escola? Não. Então, por que é aqui na escola que a gente tem que resolver esse assunto? Por que vem para a escola a gente ter que ajudar essas crianças, esses adolescentes, a conviver de forma melhor? Não é? Daí a importância desse assunto que nós estamos conversando hoje. Os próprios relacionamentos, neste tempo contemporâneo, agora, eles se modificaram. Até pouco tempo atrás, os relacionamentos se davam de forma presencial. E a relação com o outro se dava pelo olhar, por apalpar, por sentir o cheiro, por estar perto, por ouvir a voz. E isso é bom demais, gente, porque quando eu falo alguma coisa para alguém, quando eu falo alguma coisa que para mim é uma verdade, quando eu quero dizer de alguma coisa para outra pessoa, presencial, eu dou conta de saber se eu contribuí com aquela pessoa de alguma forma ou se eu acabei com a autoestima dela. Ou se eu destruí mais do que eu construí o nosso relacionamento, né? Então, a presencialidade, ela nos dá essa importância, ela nos permite esta condição, ela nos dá esta condição de relacionamento. Enquanto hoje, a maioria dos relacionamentos acontece de forma virtual. Aliás, inicia-se de forma virtual. Quantas amizades, quantos relacionamentos amorosos, quantos namoros não começam hoje por meio de aplicativos, né? Então, é pela virtualidade. Nem sempre inicia-se um relacionamento hoje na presencialidade. E quantas vezes a manutenção desses relacionamentos, embora comecem ali na sala de aula ou em algum ambiente em que eu esteja presencial, mas eles são reforçados e sendo continuados por meio da relação virtual. E isso também é um problema. É bom, porque aproxima a gente, nos dá a sensação de estar próximo, mas também é um problema. Por quê? Porque muitas vezes o celular me empodera, o computador, ele me blinda, a tela do meu celular me blinda, e isso me dá coragem. Às vezes eu falo que eu não devo, eu sou agressivo sem querer, eu digo coisas que eu não faço. Muitas vezes eu curto coisas que é mais para aparecer do que, na verdade, eu curto. Ou seja, nós perdemos muito das nossas habilidades emocionais, do amadurecimento. A virtualidade muitas vezes nos tira esta oportunidade
de perceber se eu contribuí ou se eu destruí com o meu relacionamento, com a minha convivência com a outra pessoa. Outra mudança foi a cultura, né? As nossas próprias opções culturais, né? É engraçado a gente pensar que um goiano do pé rachado, como nós somos, com muito orgulho, a maioria de nós, né, apreciadores do piqui, valorizamos, por exemplo, a forma de vestir, a forma de se calçar, os cortes de cabelo, o jeito de ser das pessoas lá dos Estados Unidos, lá da Europa, que está do outro lado do oceano. E a gente vai importando costumes, importando valores, importando modelos sociais que às vezes não cabem nos modelos sociais aqui, da minha cidade, né? Do meu jeito de viver, né? Muitas vezes uma moda que é feita para um clima frio, aqui nesse calorão que a gente vive atualmente, não cabe. O jeito de se portar, o jeito de se viver, não é? E aí a gente vai se tornando assim muito vulnerável, porque a gente vai querendo se tornar muito individualista, muito egocêntrico, muito narcisista e mais. A gente vai querendo ficar padronizado. Parece que quando eu vou querendo ficar assim, eu começo a desejar ficar muito parecido com o outro, inclusive no jeito de conviver. E isso me faz perder um pouco da minha identidade. Outra mudança que nos impacta muito é a questão da imagem, né? Nossa, uma busca pela perfeição, por esta padronização. E aí, como os filtros passaram a ser valorizados, né? Como os filtros passaram a ser... Meu marido gosta de dizer assim, a gente adora colocar uma fotografia bonita no Instagram, mas a gente não conta da briga que teve antes. E é verdade. Muitas vezes, para tirar aquela fotografia, a gente quase foi nos tapa. Porque um não quer tirar, porque o outro não quer que poste aquela, porque o cabelo saiu desajeitado, porque o riso não tá bom, porque eu não saí bem naquela foto. A imagem passou a sobrepor de uma tal maneira na vida da gente, sobrepor inclusive o nosso valor real, aquilo que realmente nós somos. O modelo familiar mudou demais. Pensa só, há pouco tempo atrás, como é que se iniciava uma família? Por meio do casamento. As pessoas casavam e formavam uma família, criavam um núcleo familiar, geralmente formado pelo pai, mãe e filhos, com a autoridade centrada nos pais. Hoje, o que a gente vê? Modelos diferentes. Nem sempre um casamento começa... uma família começa pelo casamento, o casamento formal. Aliás, muitos casamentos são muito mais festivos do que, de fato, um acordo, né, assinado em cartório, do que realmente uma proposição de viver um tempo maior, de constituir uma família. Formatos de famílias muito diferentes, né? Formatos de famílias coparentais, biparentais, monoparentais, não é? São outros modelos de família. E disso tudo, com essa mudança toda, talvez eu veja apenas uma mudança que realmente pode vir a nos prejudicar enquanto sociedade. Aquilo que antes era muito centrado na autoridade paterna e materna, hoje, a autoridade muito centrada nos filhos. E por mais que pai e mãe errem, nós estamos dizendo de pessoas adultas, que têm mais experiência do que uma criança. Então, como é que a gente vê antes, né? Eu, por exemplo, que sou filha temporona, meus pais são bem mais velhos, me tiveram, né? Eu nasci com os meus pais ali por mais de 40 anos. Eles não perguntavam para mim o que eu queria comer. Eles falavam, Adriana, vem, senta para comer. E eu comia aquilo que tinha. E hoje, o que a gente vê? Filho, você quer comer? Que hora você quer comer? O que você quer comer? Você quer que eu ponha no seu prato? Me fala o que você quer que eu pego para você. Né? Então, a gente vê uma submissão muito grande, um equívoco no relacionamento, às vezes começando até mesmo dentro de casa. E pensando nisso tudo, em todas essas mudanças, a gente tem sim que passar a pensar qual que é a função da escola para esta sociedade, né? Qual que é o seu valor, qual que é o seu papel? Pensa só,
A escola já serviu a igreja, quando ela precisou de catequizar. A escola já serviu a coroa, quando ela precisou de formar pessoas mais técnicas. A escola já serviu a vários modelos econômicos, a vários e diferentes períodos políticos e econômicos que nós passamos no nosso país. E, atualmente, a escola ela é convocada. A escola ela não é convidada, ela é convocada a atender às demandas atuais dessa sociedade. Esta sociedade que está em plena crise ética, em crise social, em crise financeira, relacional, afetiva e, pior ainda, uma sociedade frágil em modelos, frágil em referência. Então, gente, o que a gente pode notar? Que, embora a educação possa ser uma coisa não valorizada no nosso país, porque a gente vê que não tem políticas públicas, né? Não tem muito fomento. Eu fico assim admirada, porque embora eu seja, a minha realidade é da escola particular, eu tenho muita proximidade com a escola pública. E eu fico admirada com os meus parceiros, com os meus colegas, o trabalho maravilhoso que é feito. Porque pode faltar equipamento, pode faltar estrutura física, pode faltar a sala de aula de qualidade, mas nós temos pessoas boas demais, recursos humanos maravilhosos dentro das escolas públicas do nosso país. Pessoas muito bem formadas, pessoas que estão ali, ó, por amor à educação. Nós temos CMEs na nossa cidade de Goiânia que são exemplo. São exemplo, projetos educativos maravilhosos sendo desenvolvidos. Nós temos escolas públicas na nossa cidade que, embora não tenha uma infraestrutura, um aparelhamento que seja bom, temos professores maravilhosos, gestores de sala de aula, né? Então, embora a educação não tenha sido, a esse tempo todo, muito valorizada no nosso país, a escola, ela não perde a sua importância. E ela não perde a sua importância porque é na escola, hoje em dia, que a gente aprende a conviver. Então, a pergunta que nós temos que fazer é assim, olha, como é que eu vou contribuir com a vida do meu aluno? Como é que eu vou fazer, desenvolver projetos que, de fato, vai impactar na sua vida, no seu projeto de vida? E isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque desde 2013, a Organização Ibero-Americana, ela tem feito pesquisas com os alunos e de 2013 para cá, a resposta não tem mudado, não, gente. A resposta tem sido assim, olha, sempre ao questionar os alunos sobre a importância da escola, sobre se o que ele aprende na escola é uma coisa importante para a sua vida, sabe? O que em torno de 30% a 40% dos alunos têm respondido desde 2013, esse índice não muda, que o que nós aprendemos na escola não é muito útil para a minha vida diária, para a minha vida cotidiana. E mais, o Conecta Brasil esse ano revelou que 50% dos jovens demonstram que o maior medo que ele tem na vida é de não se dar bem, de não conseguir os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Poxa vida, se eu tenho medo de não alcançar os meus objetivos na vida e, ao mesmo tempo, a escola não me ensina coisa útil, como é que eu vou ter interesse em estar nessa escola? Como é que eu vou ter interesse em estar nessa escola? A escola do século XXI, né, gente, a gente tem que pensar que a demanda dela passa a ser muito maior do que ensinar conteúdos, do que desenvolver habilidades cognitivas, né? Por que que é? Porque o que a gente está vendo é que alunos brilhantes, com desenvolvimento cognitivo acima do normal, ou seja, vamos usar aí uma palavra que todo mundo conhece, pessoas muito inteligentes, que na hora que vai para a vida prática, não se dá bem na vida. Muitos alunos nota 10, trabalhando para o aluno nota 7, trabalhando para o aluno nota 6. E isso porque ele não está dando conta de desenvolver as suas habilidades. Tem muito conteúdo, mas falta para ele habilidade para trabalhar com esse conteúdo na vida, no cotidiano. Falta habilidade para pegar este conteúdo que eu tenho e colocar a serviço da sociedade e assim me tornar uma pessoa importante. Me tornar uma pessoa indispensável, uma pessoa necessária no ambiente onde eu estou, né? Então, gente, hoje a escola,
já acabou o tempo. Eu fico hoje pensando assim, escutando muitas pessoas dizerem, né? Nossa, na pandemia, por causa do sistema remoto, das aulas à distância, o conteúdo está atrasado, o conteúdo está atrasado. Olha, a gente precisa realizar. Conteúdo é a menor perda que nós estamos tendo. Conteúdo, a gente toma conta dele nos próximos anos. Nós temos muito tempo para tomar conta do conteúdo. A nossa escola brasileira ela é conteudista, nós temos um monte de conteúdo que é dispensável, inclusive. Se a gente quiser enxugar o nosso currículo, nós poderíamos. Nós podemos essencializá-lo com muita facilidade e ainda estaríamos ensinando muitas coisas, né? O conteúdo não é a coisa mais importante. O que nós perdemos, e muito, foi a possibilidade de nos relacionar. A socialização. Os nossos jovens estão privados de estarem convivendo com seus pares. Aquilo que é extremamente precioso para o adolescente, que é estar em grupo, que é de andar em bando, que é se identificar com o outro, que pensa como ele, que está na mesma idade que ele, que está sofrendo os mesmos conflitos que ele, nesse momento está sozinho em casa. Convivendo com pessoas que ele ama, sim, com seus pais, com seus irmãos, mas não com seus pares. Não com seus pares. Então, os nossos prejuízos são muito mais na área social e emocional e afetiva do que, na verdade, com os nossos conteúdos. E por isso nós temos um grande desafio, sabe por quê? Porque esta escola, ela precisa de ter, para ser e cumprir toda essa demanda, ela precisa de ter docentes qualificados que saibam fazer isso. Ela precisa ter alunos que sejam trabalhados nas suas habilidades socioemocionais e a gente ainda mais, gente, precisa trabalhar com as famílias. Nós precisamos de trabalhar com as famílias. Não tem jeito da gente abandonar as famílias. Família, formação de pai e de mãe, caiu no colo da escola. Quantas vezes, quando a gente tem um aluno difícil na escola, que a gente vai pesquisar um pouquinho mais, não precisa nem pesquisar um pouquinho, muito mais, a gente vai perceber que a sua estrutura familiar favorece aquele comportamento, favorece aquele jeito de ser e de estar. Eu tenho uma chargezinha, né, do Alexandre do Bach, que eu gosto demais, que o pai dele pergunta assim, mas o que você aprende, o que a gente aprende na escola de tão importante assim? E ele fica olhando para o pai dele, né, porque na charge só aparecem as pernas do pai. Pai, não é só ciências, não é só história, não é só português que a gente aprende, não. Tem os professores, tem as brincadeiras. Pai, a gente aprende coisas muito mais importantes na escola do que matemática, né? Ele fala isso para o pai justificando uma nota baixa, mas na verdade é isso mesmo. Na verdade, é isso mesmo. É como o Paulo Freire diz e deixa muito claro para a gente o tempo todo, a escola é um lugar para ensinar o aluno a ler o mundo, a ler os contextos, a ler as pessoas. Então, a escola, ela tem uma função social na vida de todos nós, né? Cabe a ela a educação formal, claro, acadêmica, claro, do conteúdo, sim, mas também cabe a ela ser um ambiente neutro, para que os indivíduos que vêm de realidades diferentes, com a sua cultura, com a sua educação, com os valores recebidos em casa, para esse ambiente neutro, e para nesse ambiente neutro ele experimentar ser quem ele é e ir se ajustando. Olha, se eu fizer igual meu pai me ensinou, porque às vezes tem pai que lá em casa ensina assim, ó, não leva desaforo para casa não. Se alguém te falar alguma coisa, desce a mão. Não vem chorando aqui porque apanhou do colega, não, porque senão você apanha de novo. Tem pais que ainda falam isso. Tem muitos pais que ainda falam isso. Essa criança chega na escola com esse valor, achando que isso é importante. Vai ser lá na escola, desse ambiente neutro, que ele vai poder aprender que, mediado pela presença de um adulto competente, qualificado, que não é batendo no outro que resolve as coisas. Que conversar não é levar desaforo para casa. Que eu posso, sim, chorar quando alguém me bater. Que eu posso dizer para o outro a raiva que eu estou sentindo dele. E que eu posso resolver essa raiva quando eu desabafo, quando eu falo para ele as coisas ruins que ele me fez. E que dá para a gente voltar a ser amigo.
Eu não preciso bater nele, eu não preciso me tornar um inimigo, como meu pai me ensinou lá em casa às vezes. É nesse ambiente neutro que eu vou aprender a conviver com o outro, independente daquilo que eu recebi em casa. Um outro valor para a convivência que a escola passa a nos dar, a trazer para nós, é porque hoje nós temos filhos, crianças, adolescentes, jovens, frutos de um ambiente extremamente superprotetor. Isso não é culpa nossa, não, de pai, mãe, não. O mundo tá perigoso mesmo. Tá tudo muito difícil mesmo, né? E como tá tudo muito difícil, tá tudo muito perigoso, o que é que a gente vai fazendo? A gente vai privando os filhos de tudo. O problema, gente, é que quando a gente começa a privar os nossos filhos, inclusive dos seus sentimentos. Como a gente começa a ter a função de ajudar os nossos alunos a identificar os seus sentimentos, a de se conhecer, a de se tornar autônomo, de se tornar um ser capaz de compreender os seus sentimentos, de falar deles, de dialogar com os outros. Muitas vezes, porque nós temos alunos vindo, né, de ambientes extremamente superprotetores, em que os pais não permitem nem que ele sofra, nem que ele se decepcione. Então, gente, a escola passa a ser a nossa primeira inserção social. Ela passa a ser a tradutora, né, de todos os nossos sentimentos e de todos os nossos comportamentos. Então, é por isso que na escola a gente aprende regras, é por isso que na escola é importante a gente estabelecer acordos e não afrouxar nesses acordos. É por isso que na escola é importante ter horário e esse horário ser cumprido. É por isso que é importante na escola ter regras. É na escola que eu vou aprender isso. Quando a gente cede para um pai, que às vezes é mais embutecido, e que chega lá na escola, meu filho está atrasado, ele pode estar atrasado 3, 4 vezes, mas eu quero deixar meu filho lá de qualquer jeito, e eu chego ameaçando, e às vezes a gente fala, não, hoje ele não vai entrar porque ele chegou atrasado, e já é a terceira vez que ele chega atrasado e não dá mais. A gente está ensinando esse pai, está ensinando essa criança, que se ele atrasar para o avião, ele perde o avião. Ele perde o dinheiro, ele perde a passagem, porque o ônibus não espera, porque o avião não espera, porque as pessoas não esperam, porque a vida não espera. E é na escola que a gente ensina isso quando a gente tem regras que depois do terceiro atraso não pode entrar. A gente deu uma chance, deu 2, deu 3, não pode, a partir da terceira não entra. E quando a gente é rígido com esse não, a gente está ensinando essa criança, esse adolescente, esse jovem, que a vida não espera. E que eu preciso de me organizar para isso, né? E escola, gente, é lugar de ensinar. O próprio professor, o gestor, né? Porque na escola todos nós somos gestores, né? Eu tenho gestor de sala de aula, eu tenho gestor na orientação, na coordenação e tenho gestor na direção. Mas todos nós gerimos este ambiente. É lugar para o gestor educacional aprender, é lugar para o educando aprender e é lugar também para as famílias aprenderem, né? Com as famílias, gente, a gente tem muito a contribuir, porque como nós encontramos hoje pais com medo de enfrentar as frustrações dos seus filhos. Hoje, é muito comum nós encontrarmos pais que são reféns dos seus filhos, que são reféns, que se apavoram com a tristeza dos seus filhos. Nós estamos em plena comemoração do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo surgiu com quando começou a ficar mais nítida a questão do suicídio. Então, a gente trouxe o Setembro Amarelo para falar sobre a valorização da vida. Os pais têm horror desta palavra. E sabe, agora eu percebo que quando eles percebem o filho um pouco mais triste, o medo que eles têm é do filho suicidar. E são reféns desta ideia. Não conseguem nem ver que a tristeza faz parte da vida e que às vezes é entristecendo que a gente vai crescer. Né? Pais que são extremamente protetores, que não quer que o filho tire uma nota baixa, mesmo que ele não tenha estudado. Mesmo que ele não tenha estudado. Então, ele vai para a escola para brigar com o professor, para dizer, você não está vendo meu filho. Você não está vendo meu filho. Você não ensinou nada para ele, porque ele é inteligente. Pai, ele é inteligente, mas ele estudou o suficiente? Ele se dedicou o suficiente? Porque é assim, olha, lá no mercado de trabalho, quando ele tiver uma profissão, se ele fizer um serviço meia boca, ele está fora. Ele vai ser demitido. Ele não vai tirar nota baixa, não.
ele vai ser demitido. Então, assim, a escola, com a sua estrutura, ela pode ajudar esses pais a ver o filho real, e não o filho idealizado que eles têm muitas vezes na cabeça. E a gente pode fazer isso de uma forma boa, construtiva, chamando esses pais para conversar e mostrando as fragilidades deste filho, mas as fragilidades que ele tem que vão impactar na sua vida. Não é porque ele não estudou matemática, não é porque ele não estudou português, não. Mas é porque ele não estudou. É um passo atrás. Eu não tenho que chamar os pais apenas para dar luz às notas baixas que esse menino tirou. Eu tenho que chamar esses pais para falar do comportamento, para falar das opções, para falar da falta de dedicação, da falta de comprometimento com seu próprio aprendizado. Então, a escola, gente, ela pode contribuir com essas famílias que muitas vezes são compostas por pais extremamente amorosos, mas muito pouco efetivos. Ela pode contribuir, inclusive, para traduzir para esses pais que a relação entre professor e os pais não é um vínculo empregatício. A relação da família com a escola é uma parceria estabelecida livremente. Posso falar pela nossa cidade, né? A nossa cidade, ela tem inúmeras, mas inúmeras escolas boas, não é? Mas a gente escolhe por uma. E essa, eu tenho que entender que ela é minha parceira. As pessoas que estão ali trabalhando não são meus empregados, não são empregados do meu filho, não é? Então, isso, assim, é muito importante. Podemos contribuir com os alunos, ajudando eles a refletirem nos seus próprios sentimentos, ajudando eles a identificarem o que vocês sentem, é raiva, o que você está sentindo é inveja, o que você está sentindo é ciúmes, inclusive, a lidar melhor com esses sentimentos, né? A desenvolver projetos que façam com que o aluno dê conta de se conhecer e de conhecer o outro também. E ao se conhecer, conhecer as suas habilidades e as suas inabilidades e conhecer o outro nas habilidades e nas suas inabilidades também. E podemos também, gente, ensinar os nossos alunos a serem resilientes, a serem fortes, a serem pessoas proativas. Mas se eu quero alunos assim, eu tenho que querer professores assim também. Eu tenho que ter professores assim. E aí, aos professores que estão aqui comigo, eu deixo para finalizar a minha fala esta dica. Se a gente não fizer uma aproximação cultural com os nossos alunos, nós nunca vamos ter a autoridade que só é dada por eles de educá-los, né? Nós temos que ter esse vínculo afetivo, né? Nós temos que buscar, fazer movimento para em busca do nosso aluno, criar com ele um vínculo afetivo para que ele me autorize a educá-lo. E a partir desse momento, eu passo a ser para ele um modelo de convivência. E assim, a gente consegue contribuir. Escola, gestores educacionais, educativos, alunos e professores, com esse ambiente que é tão importante e que pode tanto nos ajudar a conviver melhor um com o outro lá na sociedade. A escola contribuindo com esta sociedade. E por aqui eu finalizo a minha fala. A gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre isso, né? Me desculpa se eu delonguei um pouco, Michele, mas assim, né? No desejo de contribuir com todo mundo. É um assunto gostoso e que eu penso que é tão importante, né? Mas fica aqui, tá bom? Finalizo por aqui e aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Obrigada aí pela participação no chat, muitos elogios aqui, professora, parabenizando, mais um webinar com muito conteúdo, parabéns, professora, excelente palestra, só elogios, né, professora, muito bom te ouvir, refletir sobre essas questões, né, você finalizou aí a sua fala com um fechamento incrível, né, qual é o segredo mesmo da convivência, né? O vínculo, a criação do vínculo afetivo. Eu acho que isso é muito importante para nós, enquanto educadores, né? Pensar e repensar a nossa prática docente, né? Inserindo isso na nossa relação com o nosso aluno. Eu falo que a tecnologia ela vem, né, para nos ajudar, mas nunca vai substituir essa relação professor e aluno, né? Eu acho que a gente tem que ser grandes defensores e realmente levar isso para a prática, para a vida, para o nosso projeto enquanto educador, né?
Algumas questões aqui que você colocou muito bem, né, do papel da escola. A escola, uma das grandes funções, né, uma função da escola, formar pessoas que saibam conviver, e aqui eu fico pensando, né, a gente pode pensar nos níveis, né, tanto no nível de ensino da educação básica, quanto no ensino superior, né, então, assim, a gente pensar isso em todos os contextos da escola, né, e talvez, assim, a gente nunca tenha pensado tanto nisso como nos dias atuais, né, porque a gente encontra aí uma série de conflitos, né, dentro das famílias, né, nessas relações com os filhos e tudo mais. Então, assim, excelente essa reflexão para nós, eu acho que contribuiu muito, né, com o nosso pensar, né, com as nossas relações. A gente com certeza vai sair daqui pensando mais nessa função social que a escola traz, né, de poder contribuir com essa convivência, com esse relacionamento. E o professor, né, pensar sempre, né, nessa relação, não deixar aí que a virtualidade ela possa perder a nossa essência, né? Perder o nosso relacionamento, porque isso contribui muito mais, né? Quando você fala das escolas que têm a visão conteudista, né? E não na perspectiva aí das habilidades socioemocionais, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar e repensar essa prática dentro da escola, e aqui a gente fala de todos os níveis, né? Tanto da educação básica quanto do ensino superior, né? Então, muito bom, parabéns, excelente, brilhante a sua palestra. A gente pensar também, assim, qual é a nossa missão, né? Por que nós existimos enquanto escola? Né? Então, é um outro ponto, assim, bem interessante, que a gente pode sair daqui pensando isso, né? Muitas vezes a gente fica muito envolvido com questões, né, burocráticas, com questões técnicas, e a gente realmente esquece dessa essência, dessa missão, que é algo muito maior, né? Na vida do ser humano, a gente está lidando com pessoas, né? E a gente realmente precisa fazer com que essas pessoas saiam daqui melhores do que entraram, né? Eu sempre falo isso muito aqui na pós-graduação. Você tem que chegar de uma forma e você precisa sair de outra. Você precisa evoluir, né? Então, eu acho que é isso que cabe a nós, né, da educação, pensar e repensar todos os dias na nossa prática. Então, muito bom, excelente. Nós temos muitas perguntas que chegaram aqui e eu queria colocar para você essa pergunta, né? O respeito ou pode ser considerado como essencial para uma boa convivência? E se não, qual ou o que seria? Eu acho que o respeito, ele é a base para qualquer relacionamento, né? Para qualquer relacionamento e para qualquer convivência. Não tem como nós iniciarmos, né, um processo de convivência sem o respeito. Respeito para comigo mesmo, para com os meus sentimentos, né, para com aquilo que eu penso e para aquilo com que o outro pensa também, né? Não é só respeitar o outro, mas é respeitar a mim também, né? Então, eu penso que é básico para qualquer boa convivência. Vamos para a segunda pergunta, do Pedro Kinderé. Pedro, sempre participando conosco, seja sempre muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Inverter a estrutura hierárquica familiar pode trazer consequências catastróficas. E muitas vezes a escola é quem acaba tendo que arcar com a responsabilidade da socialização das crianças. Neste contexto, o professor acaba assumindo papéis que extrapolam em muito as suas obrigações profissionais. Como a senhora vê o futuro da profissão do educador em uma sociedade de comportamentos cada vez mais caóticos, onde se joga toda a responsabilidade de formação das pessoas nas mãos dos professores? Bom, primeiro eu quero falar assim, Pedro, que eu usei esse termo no dia da nossa especialização, as meninas adoraram, mas é o que eu penso. Professor bom é igual ouro em pó. É igual ouro em pó. É uma coisa tão preciosa, tão preciosa. E sabe o que eu vejo, assim, aí falando assim da minha experiência
à frente da escola que eu estou, que hoje selecionar professor não é fácil não, sabe por quê? Isso tudo que você está falando aí é verdade. E já foi-se o tempo que o professor tinha só que ensinar conteúdo. Já foi-se. E sabe onde eu vou mais ainda na crítica? Aos currículos dos cursos de licenciatura. Né? Currículos ainda empobrecidos sobre na capacitação dessas pessoas que estão investindo na sua graduação, na sua formação, para as habilidades socioemocionais, para as questões referentes à inclusão, né? Pouco se estuda sobre o desenvolvimento humano, né? Dentro dos currículos de pedagogia, da maioria das escolas, das universidades do nosso país. Então, assim, nós também temos que ter um olhar voltado para o currículo, sabe? Para que a gente possa ter também profissionais formados de uma forma mais ampla, porque é mesmo, o professor hoje, ele tem que assumir outros trabalhos além daquele que antes era dele, né? Então, é por isso que nós temos essas pós-graduações maravilhosas que trazem esses assuntos, né? Mas isso não precisava de ser tratado em pós se ela já fosse começada a ser pincelada lá na graduação. E a gente precisa de modificar isso. Eu vou voltar um pouquinho a palavra para você fazer o seu fechamento, tá? E aí, em seguida, a gente faz os agradecimentos. Eu quero finalizar, então, agradecendo a você, Michele, pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, agradecer a toda a Uni Goiás por esse espaço que vocês criaram, que eu acho que é um espaço tão rico e tão importante, né, que dá acesso a tantas pessoas ao debate, à abertura, à criação de novos conhecimentos, né, de novos conteúdos. Então, assim, parabenizar vocês pela ação, pela atitude tão proativa de levar a educação temas tão importantes para várias pessoas, né? Então, obrigada por me convidar para fazer parte desse momento e parabéns a vocês, né? Por toda esta atitude tão proativa da Uni Goiás. Muito obrigada por esse momento. Professora, nós que agradecemos, né, pelo seu compromisso aí com a gente, por aceitar o nosso convite, foi muito rico, né, para nós ouvir uma pessoa com tanta experiência, né, com tanta bagagem aí, sempre enriquecendo realmente a nossa instituição, a nossa pós, né, uma excelente profissional, para vocês verem o nível, né, dos nossos professores, né, são pessoas realmente muito preparadas, que preparam os nossos alunos para o mercado de trabalho, né, então muito bom, obrigada, parabéns de coração, né, Deus te abençoe muito, obrigada a todos vocês, né, que nos acompanharam.